A oração é a principal ferramenta que nós temos à nossa disposição para vencermos todas as batalhas que tivermos que travar contra os nossos inimigos. Sejam inimigos de ordem natural, de ordem espiritual. A oração é uma arma poderosa de Deus que nós podemos utilizar. E muitas vezes nós negligenciamos essa arma, nós subestimamos o poder da oração, deixamos de orar. A melhor posição durante uma batalha não é enfrentando uma pessoa frente a frente, não é esbravejando, não é lançando ofensas contra ela. A melhor posição durante uma batalha é aos pés do Senhor, é de joelhos, é com as mãos erguidas, é com o coração contrito diante do Pai. Amém? Depois dessa batalha vencida, Moisés constrói um altar. E ele nomeia esse altar de Jeová Nissi. E ele afirma: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que Moisés disse que Deus é a nossa bandeira? Primeira coisa que eu quero dizer aqui é a respeito das bandeiras. O que são bandeiras? Bandeiras são símbolos. Uma bandeira é um símbolo nacional. Portanto, cada nação possui a sua respectiva bandeira. Eu sei que eles começaram a fazer bandeiras para times de futebol, associações de bairro, para clubes, para várias coisas. Mas a origem da bandeira está ligado a uma nação. Quando um soldado em um exército é orientado a defender a bandeira da sua nação, ele não está defendendo o símbolo. Presta atenção. Ele está defendendo o que está por trás daquele símbolo. Por trás da bandeira de uma nação estão representados um povo, uma língua, uma cultura, valores, princípios, territórios, uma série de coisas. Então, as bandeiras, elas simbolizam a soberania de uma nação. Elas representam uma história, elas representam as lutas daquela nação e uma infinidade de outros elementos e sentimentos de um povo em relação ao seu país. Então, as bandeiras, elas emblemam o sentimento de pertencimento a uma nação. Mas muito além disso, elas simbolizam uma coisa que nós chamamos de patriotismo, que é o sentimento de amor, orgulho e devoção à nossa pátria. E aí, eu começo a trazer para o mundo espiritual. Porque as coisas que aconteceram lá no Antigo Testamento, elas simbolizam coisas que iriam acontecer futuramente e que acontecem até hoje nos nossos dias. Quando Moisés está dizendo, o Senhor é a minha bandeira, eu posso enquadrar Deus em tudo isso aqui que eu falei. O Senhor é aquilo que me representa. Os valores do reino, a presença eterna do Deus Todo-Poderoso, do Deus glorioso, o amor que vem de Deus, que foi expresso na cruz do Calvário pelo único Filho de Deus, Jesus Cristo.
Eu posso me lembrar também que nós defendemos uma pátria, sim, mas no mundo espiritual nós defendemos a Nova Jerusalém, a nossa pátria celestial. Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil e eu sei que cada pessoa, em seu respectivo país, ama a sua terra, assim como ama o seu estado, a sua cidade. Mas acima disso, nós temos que nos lembrar que nós não somos cidadãos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é nos céus. A nossa pátria é celestial. E o próprio Deus é a nossa bandeira. Aleluia. A bandeira, no contexto bíblico, então, ela simboliza identidade, pertencimento e proteção. Nós temos uma identidade. Como nação de Deus, como povo escolhido, nós temos uma identidade. Somos filhos e filhas amados de Deus, adotados em Cristo, mas com direitos à herança eterna que Jesus conquistou na cruz. Lembra daquela música? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós temos acesso às bênçãos conquistadas por Cristo. Ainda falando de bandeira, uma bandeira reunia o povo para a guerra. Ela marcava o ponto de encontro e a bandeira era um símbolo de vitória. Portanto, quando Deus se revela a Moisés como Jeová Nissi, ele está declarando ser o ponto central, o ponto de reunião, o ponto em que nós convergimos, apesar das nossas diferenças. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo agora que pertencem a várias denominações. Tem batistas, assembleanos, adventistas, católicos, espíritas, tem pessoas de várias religiões, principalmente da religião evangélica, mas mesmo dentro do segmento evangélico, tem pessoas de várias igrejas diferentes. Mas eu posso dizer para todas essas pessoas, Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira, Deus é a nossa bandeira. Nós podemos divergir em muitas coisas, nós podemos ter muitas diferenças, não concordar em muitos aspectos teológicos, mas nós concordamos que o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. O salmista Davi escreveu Salmos 20, versículo 5. Nós nos alegraremos na tua salvação e em nome do nosso Deus levantaremos bandeiras. O Senhor cumpra todos os teus pedidos. Então, esse salmo ele está associando a bandeira com a celebração da salvação e das vitórias concedidas por Deus. Quando o Senhor nos concede vitórias, nós devemos levantar a bandeira do amor, a bandeira da gratidão, a bandeira da humildade, reconhecendo que a nossa vitória vem de Deus. Quando Moisés ergue essa bandeira, irmãos, ele estava reconhecendo no mundo espiritual que aquela vitória foi concedida por Deus. Através da oração, através da busca pelo Senhor, através da intercessão. Por isso ele disse, o Senhor é a minha bandeira. Em Salmo 60, no versículo 4, olha o que o salmista escreveu. Deste um estandarte aos que te temem.
para que se possa fugir diante do arco. Aqui nesse salmo, a bandeira é um sinal de refúgio e proteção contra os inimigos. Nos deste um estandarte. Deste a quem? Àqueles que temem a ti, para que possam fugir diante do arco. A bandeira é o lugar de reunião, a bandeira é o lugar de proteção. E eu gosto muito de uma passagem que o profeta Isaías escreveu a respeito de Jesus, que é pouco mencionada em pregações, mas que serve para esse contexto que eu estou trazendo hoje para você. Isaías capítulo 11, versículo 10. Continue escrevendo aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva: pela fé, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Amém? Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e também é importante que você compartilhe essa mensagem. Essa palavra, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Copia o link do vídeo aqui e cola lá no grupo da família, no grupo da igreja. Compartilha com seus amigos, com seus filhos, para que muitas vidas sejam abençoadas. Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a ela recorrerão as nações, e a sua morada será gloriosa. Eu entendo aqui, na minha humilde teologia, que quando Jesus foi pregado na cruz, Jesus foi pregado no madeiro, ele foi colocado ali como um estandarte dos povos. E haverá um dia em que as nações recorrerão a essa bandeira. E aqueles que recorrerem a Cristo, a sua morada será gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mesma passagem escrita na Bíblia, a mensagem, diz assim: naquele dia, a raiz de Jessé será levantada e estabelecida como uma bandeira para reagrupar os povos. Todas as nações virão a ele, e o lugar em que ele reinar será glorioso. Permita que Jesus reine na sua vida hoje. Permita que Deus seja a sua bandeira. Muitas vezes a gente usa essa expressão de levantar uma bandeira, significando defender uma ideia. E as pessoas levantam muitas bandeiras, defendem muitas ideias, defendem com unhas e dentes princípios, valores, pessoas. Muitas pessoas se entregam a uma causa. É isso que eu estou querendo dizer. Isso aqui se tornou a minha bandeira. Por exemplo, pessoas que se entregam à causa do meio ambiente. Eu não estou falando que isso é ruim, não. A pessoa entregou a vida dela em defesa do meio ambiente. E ela propaga essa ideia, ela defende o meio ambiente, ela participa de congressos, ela viaja, ela paga valores altos para participar de eventos ligados a esta bandeira. Entende? Hoje é dia de final de campeonatos regionais, né? Campeonatos estaduais em muitos lugares do Brasil. E muitas pessoas levantam a bandeira de seus clubes e matam e morrem por causa do seu time. Ah, pastor, é pecado então o futebol? Não estou falando em relação a isso. Hoje mesmo eu torci pelo meu time. Mas acima de tudo isso,
nós temos que colocar Deus como a nossa bandeira. A glória de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a santidade de Deus, tudo isso precisa ser a nossa bandeira. Precisa ser o mais importante para nós, entende? É disso que eu estou falando. Jeová Nissi revela a natureza de Deus como nosso líder, como ponto central da nossa identidade, da nossa comunidade de fé, dos nossos princípios e dos nossos valores. Ele, Jesus, é a bandeira sob a qual nos reunimos. E ali, nele, encontramos refúgio, força, direção. Talvez você esteja passando por tempos de luta, de incerteza. Talvez você esteja travando batalhas espirituais na sua vida e você não sabe mais o que fazer, não sabe a quem recorrer. Hoje o Espírito Santo pediu para te lembrar que o Senhor é a sua bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Você não está sozinho. Você faz parte de uma nação. Você faz parte de um exército. Deus é a nossa fonte de vitória e de proteção. Em Deus nós podemos encontrar vitória e proteção. Assim como Moisés, nós devemos erguer as nossas mãos em oração e louvor a Ele e confiar que Ele vai nos conduzir à vitória. Vitória sobre os nossos desafios. Naquela época, Israel lutava contra inimigos físicos. Hoje nós não lutamos contra exércitos. E nós não devemos lutar contra pessoas. A nossa luta é espiritual. Da mesma maneira que Moisés, Arão e Ur se apoiaram, nós somos chamados a apoiar uns aos outros. Na fé, na comunhão, no amor, na palavra, no abraço, no olhar de compaixão, no sorriso, na ajuda de uma cesta básica. Nós temos que ser a luz de Cristo, iluminando aqueles que estão ao nosso redor. Então, que nós possamos olhar constantemente para Deus como nossa bandeira, porque nós vamos encontrar nele direção, força, abrigo em toda e qualquer circunstância. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.